vocês? Olha eu aqui mais uma vez, né? Espero que todos estejam se cuidando, certo? Nas suas devidas casas. E bora lá. Bom, no mesmo tópico que a gente tem trabalhado, que se chama sistema de numeração, hoje eu trouxe um sistema pra gente diferente, que é o sistema decimal. Que é o sistema em que a maioria dos seres humanos estão acostumados, certo? Que é o sistema que nós conhecemos hoje, que é o que a gente mais usa no dia a dia, tudo bem? Bom, eu coloquei aqui no quadro 3 características que definem esse sistema de numeração, certo? E a gente vai ler junto aqui e eu vou explicar uma a uma para vocês, fechou? A primeira característica que define um sistema de numeração decimal é a seguinte, que é um sistema de base 10. O que vem a ser isso, né? Vou dar um exemplo para vocês, ó. Peguem as mãos de vocês aqui, ó, levantem elas e vamos contar junto, ó, comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e assim por diante, certo? Então vocês puderam observar aqui que com os meus 10 dedos eu consigo somar infinitamente. E é isso que define para nós, exemplificando na verdade, né, o que é uma base 10, certo? E os algarismos que definem de fato uma base 10 são esses aqui, ó. O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9. E se vocês contarem e prestarem bastante atenção, eu terei 10 algarismos aqui, certo? Assumindo a primeira contagem com 0, eu terei 10. E é o que define também uma base 10, a característica desse sistema, tudo bem? A segunda característica desse sistema é que ele é um sistema posicional. E o que vem a ser um sistema posicional, né? Quer dizer que a ordem em que o número se encontra, ela importa, certo? Eu coloquei um exemplo aqui para mostrar para vocês como isso funciona. Vamos supor que nós nos deparemos, né, no momento da nossa vida, com esse número em alguma conta. 3, 3, 3. Aí muitos de vocês podem pensar que esse 3 é teoricamente igual a esse 3, que é igual a esse 3, mas não é isso que essa característica fala pra gente. Ela fala pra gente que a posição nos define o valor deste 3, certo? Dessa seguinte forma, ó. O meu primeiro 3 eu vou classificar como 3 unidades, certo? Vou enfatizar isso no próximo quadro, essa explicação aqui, ó. Mas por enquanto, só pra gente ter noção dessa posição, como ela funciona, a gente vai seguir dessa forma, tudo bem? Se eu pegar o outro 3 que está à esquerda do primeiro, eu vou chamar de 3 dezenas, beleza? Se eu pegar o outro que está à esquerda também deste 3 que está aqui no meio, o valor dele vai ser o quê? 3 centenas. Tudo bem até aqui? Isso é só para mostrar para vocês como funciona essa característica de sistema posicional, beleza? Então sempre lembre que o valor, que a posição importa em uma numeração, tudo bem? E a nossa terceira característica aqui, gente, é para mostrar, antes de explicar, quero que vocês lembrem um pouco do sistema de numeração romana, que eu falei para vocês que eles não tinham conhecimento do algarismo zero, né? Eles não dominavam, não sabiam muito explicar o que era. A partir desse momento aqui, ideia desse sistema decimal, a gente conseguiu a utilização do zero, certo? Então o zero, ele passa a ter, teoricamente, vamos dizer assim, um valor. Mas esse valor é um pouco estranho, porque na matemática a gente chama o zero do nada, certo? Eu coloquei um exemplo aqui para exemplificar para vocês a função do zero. Que seria, ó, esse número que eu peguei aqui, ó, 7042, ele tem um zerinho aqui. Mas só que esse zero não representa, por exemplo, se nós fôssemos classificar ele no sistema posicional, ele só estaria aqui, mas não representaria nada. Por exemplo, 0 unidades. O que é 0 unidades? É nada, certo? E bom, gente, essas foram as 3 características do sistema decimal. Vou apagar o quadro e escrever o próximo aqui pra gente seguir com a aula, beleza? Oi, gente, voltamos aqui, né? E nessa parte da aula eu vou ensinar pra vocês que o número inteiro que a gente conhece, ele pode ser subdividido entre classes
e ordens, tudo bem? Como eu coloquei aqui, ó, classes e ordem, beleza? Essas classes, elas são divididas em unidades, milhares e milhões. Isso aqui tem mais, por exemplo, trilhões, quadrilhões, mas só que isso não importa pra gente. Eu quero que vocês saiam daqui aprendendo hoje que essas três classes aqui, ó, unidades, milhares e milhões, beleza? Então vamos lá. E mostrar para vocês também que essas classes, elas são subdivididas em ordem, que são três também, que são a ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Então, por exemplo, como cada classe da unidade, classe dos milhares e classe dos milhões, vai ser subdividida em três partes, eu sei que para eu passar da unidade da classe das unidades para dos milhares, eu tenho que ter três números aqui nesta classe, certo? Então, por exemplo, eu vou ensinar para vocês como que eu faço isso. Vamos supor que eu tenha esse número gigantesco aqui, ó. 2.889.429. Esse é o nosso número bem grande, certo? Eu vou ensinar para vocês a como classificar em ordem, certo? Então, por exemplo, vamos supor que eu tenho esse número. Você vai fazer o seguinte. Vem aqui, bem no começo do número, e vai contar 3. 1, 2, 3. Então, eu sei que a partir do próximo número, já começa o quê? A classes dos milhares, beleza? E eu vou fazer isso de novo nesta classe para chegar nesta outra. Então vamos lá, repetindo novamente, hein? Das unidades para a casa dos milhares, eu vou pegar aqui e vou andar 3. 1, 2, 3. Marquei com um pontinho aqui, certo? E agora, para passar dessa casa para essa casa, eu vou fazer o mesmo processo. Vamos lá? 1, 2, 3. Opa! Vou marcar um outro pontinho aqui. Então, o que eu fiz agora para vocês foi definir quais algarismos vão estar na casa das unidades, dos milhares e dos milhões, certo? Vamos fazer com esse número de baixo aqui, para a gente ver se entendeu e fixar também, tá bom? Vamos lá. Peguei o último algarismo aqui e vou dar quantos? Exatamente, 3. 1, 2, 3. Vou marcar aqui. E agora, o que eu faço? Eu preciso andar mais 3 para cá? Não, né? Porque como eu só tenho dois números agora, eu não tenho o terceiro e um próximo, um quarto aqui, eu não vou precisar mais andar. Porque eu sei que esses dois algarismos aqui que deram, depois que eu fiz a contagem de 3 casinhas que eu andei aqui, ele caiu em qual classe? Na classe dos milhares, certo? Então eu posso falar que esse número é o 46.152. Beleza até aqui? Ótimo. Então a gente aprendeu agora a como classificar um número a partir das classes. Beleza? Agora eu vou ensinar para vocês a como, posso dizer assim, nomear cada algarismo. Então, por exemplo, vamos lá. Vamos falar do número 2. Deste número 2 aqui. A gente sabe que este algarismo 2, neste número, não sempre, hein? Neste número, ele está o quê? Em qual classe? Das unidades. Então, qual o nome que eu vou dar para ele? Eu vou falar agora, só vou falar agora, porque eu vou fazer isso com vocês na aula que vai ser sobre só exercício, tudo bem? Então, agora eu vou só falar e na outra aula eu escrevo junto com vocês, fechou? Então, vamos lá, ó. Para eu saber, teoricamente, vamos dizer assim, o nome deste algarismo aqui, eu vou ter que ver que ele está na classe, o quê? Das unidades, tudo bem? Mas só que eu também tenho que seguir uma ordem, que é exatamente isso aqui. Então, por exemplo, como ele é o primeiro número, eu sei que ele vai estar na ordem da unidade. Então, por exemplo, se eu pegar o próximo número, eu sei que o 5 vai estar em qual ordem? Se ele é o segundo número aqui. Ele vai estar na ordem da dezena, tudo bem? E se eu pegar o próximo número aqui, que é o 1, que é o próximo algarismo é o 1, ele vai estar em qual ordem? Da centena, beleza?
Só que agora só deve estar se perguntando, ah, mas se eu pegar o 6 agora? O que vai acontecer, gente, é que a gente vai ter que fazer esse mesmo processo que a gente fez para esses 3 números, só que para esses 2. Mas só que a gente tem que lembrar que o quê? Com esses 3 números, nós estamos a gente está na classe das unidades. A partir do momento que a gente passa para cá, naquela contagenzinha de 3, eu estou na casa o quê? Dos milhares. Então eu vou repetir esse processo da seguinte forma. Eu sei que eu estou na casa dos milhares, certo? Vamos ver. O 6. O 6, ele está em qual ordem? Como ele é o primeiro número na classe dos milhares, ele vai ser 6 unidades, certo? E aqui também. Esse 4 vai ser o quê? Se ele está na classe dos milhares e é o segundo número, ele vai ser o quê? Na ordem da dezena. Tudo bem? Bom, gente, eu creio que é isso. Mas antes de terminar o vídeo, eu também queria falar o seguinte, ó. Para nomear realmente esse 2, a gente sabe o quê? Que o 2 ele está na classe da unidade e que o 2 está na ordem da unidade também, certo? Então, por exemplo, quando a gente for nomear os algarismos que estão na classe da unidade, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai falar apenas que é duas unidades, certo? Vocês vão ver o porquê só isso. 2 unidades. O 5 vai ser o quê? 5 dezenas, tudo bem? E o 1 vai ser o quê? Vai ser uma centena. Agora vai estar um pouquinho de confusão na cabeça de vocês, mas só que eu prometo que eu vou tirar essa dúvida de vocês no próximo vídeo, quando eu resolver exercício com vocês de nomenclatura, tudo bem? Então, por exemplo, ó, vamos lá. Se a gente pegar esse algarismo aqui, o 6, a gente sabe que ele está o quê? Na classe dos milhares, certo? Mas só que a gente também sabe que a ordem dele na classe dos milhares, como ele é o primeiro, né? Lembra da contagem? Ele é o primeiro depois da contagem, ele vai estar na ordem da unidade. E vai mudar um pouco a nomenclatura agora, mas vocês vão pegar facinho isso, tenho certeza. Então vamos lá. Ó, como o 6 está na classe dos milhares e na ordem da dezena, eu vou dar o nome para ele assim, ó. 6 unidades de milhares. De milhares. A gente não tinha esse de unidades aqui, porque vamos supor, se eu colocasse aqui 2 unidades de unidades, então não faria muito sentido, ficaria muito, vamos dizer assim, de uma certa forma um pouco feio, né? Mas não agradou muitos matemáticos, então eles preferem não colocar o de unidades, e sim 2 unidades, certo? E voltando aqui a essa casa dos milhares, a gente pode ver o quê? Este aqui. Vamos dar nome a este 4 aqui, né? Bom, então a gente sabe que ele está na classe dos milhares. E qual é a ordem dele? Se ele é o segundo, ele é o quê? Dezena. É a ordem da dezena, certo? Então como vai ficar o nome dele? Vai ficar 4 dezenas de milhares. Certo? A gente não pode esquecer que quando eu estou na casa dos milhares, eu não posso esquecer o de milhares. Tudo bem? Além de carregar a ordem, quando eu estiver aqui, eu levo também o de alguma coisa. Por exemplo, de milhares ou de milhões. Certo? Gente, espero que este vídeo tenha ajudado vocês um pouquinho. Eu vou partir para o próximo vídeo já, que é de resolução de exercício, para ficar mais claro ainda para vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, não se esqueçam que nós estamos com o nosso WhatsApp disponível para vocês. Mandem lá, sem problema algum, né? Nós sempre vamos atender vocês, tá bom? E bora pro próximo vídeo de exercício.